Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 em diante. João 16, do versículo 8 ao versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Pai bendito, por esta oportunidade de prestarmos culto ao Senhor. E faz parte dessa adoração que o Senhor fala conosco. Que o Senhor, ó Deus, instrua as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, traga luz para os nossos passos. Faz parte da adoração ao Teu nome a declaração da mensagem da Tua palavra. Por isso ajuda, meu Deus, neste momento, como pregador, e ajuda os meus irmãos também, como participantes deste culto, e não meramente ouvintes, para que possamos continuar adorando o Teu nome à medida que participamos deste momento em torno da Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um deles. O Senhor fala ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. É relativamente comum pessoas que vêm de igrejas pentecostais fazerem perguntas sobre o que nós pensamos a respeito do Espírito Santo. Já me perguntaram se os presbiterianos creem no Espírito Santo. Já me perguntaram se os presbiterianos buscam o Espírito Santo. Eu creio que esse interesse pelo Espírito Santo é muito legítimo. Afinal de contas, o Espírito Santo é Deus. Contudo, o que muitas pessoas pensam sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, será que é realmente a verdade? Será que quando nos questionam sobre a pessoa do Espírito Santo, será que não há no coração, na mente delas, uma concepção equivocada de quem é o Espírito Santo? Será que crer e buscar o Espírito Santo é algo que não tem nada a ver com o estudo sério das Sagradas Escrituras? Porque muitos vão dizer que aqueles que se apegam demais à letra, na verdade acabam rejeitando o Espírito Santo, como se fosse algo completamente diferente. Nessa passagem a gente vai ver o que Jesus diz sobre o Espírito Santo. Ninguém melhor do que o nosso mestre, né? Para nos dizer, para nos ensinar quem é o Espírito Santo. Então aprendamos com ele. Eu escolhi esse trecho, mas este não é o primeiro. Deste longo discurso que Jesus começou a fazer na última noite antes da sua crucificação. Só lembrando um pouco, desde o capítulo 13 nós vemos Jesus ali com os seus discípulos, vemos ele ministrando, falando com eles, encorajando eles, preparando eles para aquele momento difícil que eles iriam enfrentar. Jesus seria morto. Aqueles a quem eles seguiram durante 3 anos, seria pendurado numa cruz, morreria, seria sepultado, e eles ficariam dispersos. Então, desde o capítulo 13, Jesus vem falando com eles, vem ensinando, vem trazendo consolo, trazendo conforto, preparando eles mesmo para esse momento difícil que eles vivenciariam. E nesse longo discurso,
ele fala algumas vezes sobre o Espírito Santo. A primeira vez é no capítulo 14, João 14, 16. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ainda neste capítulo, versículo 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Avançando um pouco mais, agora no capítulo 15, versículos 26 e 27, também, Jesus disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, essas foram as vezes em que Jesus menciona, cita a pessoa do Espírito Santo. E nessas passagens, Jesus fala algumas coisas sobre o Espírito Santo. O que ele disse? A gente acabou de ler. Ele disse que o Espírito Santo é outro Consolador. Quando ele usa essa ideia de outro, significa que é outro igual a ele. Ele é quem está consolando os seus discípulos. E aquele que seria enviado seria da mesma qualidade, da mesma, digamos, substância que ele próprio, né? Outra coisa que Jesus diz é que o Espírito Santo é dado e enviado pelo Pai e pelo Filho. Então, o Pai enviará em meu nome, em um momento ele diz. No outro momento ele diz: eu enviarei da parte do Pai. Outra coisa, ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ou seja, ele ensina, ele faz lembrar, ele dá testemunho de Cristo. E ainda ele diz que o Espírito Santo é alguém conhecido pelos discípulos de Jesus e somente pelos discípulos de Jesus. O mundo não pode conhecer. Basicamente essas 4 coisas que Jesus já disse até chegar aqui nesse trecho que nós lemos, aqui do capítulo 16, versículo 8 em diante. O Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa divina, assim como o Pai e o Filho. Eles são iguais em poder e glória. Não há entre eles uma hierarquia de poder, ou seja, um é mais poderoso do que o outro, um é maior do que o outro. Não há essa hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Pelo menos essas são as categorias lógicas, aparentemente lógicas, que as Escrituras nos trazem. Porque há, sem dúvida, um mistério muito grande em torno da pessoa, ou das pessoas divinas. Ambos cooperam. É interessante ver isso. Ambos cooperam para levar a cabo os decretos eternos que eles, em harmonia e de forma conjunta, elaboraram, estabeleceram. Eles estão juntos o tempo todo, atuando nas mesmas obras, com o mesmo propósito. Esse é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, não é um Deus diferente do Pai e do Filho. Ele não pode, não deve ser adorado e buscado de maneira distinta do Pai e do Filho. Há igrejas que fazem um culto ao Espírito Santo. Peraí, quando é o culto ao Espírito Santo, o Pai e o Filho não estão sendo adorados, então? É isso? Isso é uma aberração cristã, pseudo-cristã. Os sinais da presença do Espírito Santo não são diferentes dos sinais da presença do Pai e do Filho na vida de alguém. São os mesmos sinais.
O Espírito Santo não vem no momento de uma segunda conversão, não. Ele é quem produz a única e verdadeira conversão. É levar o homem e a mulher a conhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Há um único Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. À luz desse texto, nós vamos olhar mais atentamente aqui para a obra do Espírito Santo no mundo e na igreja. A influência do Espírito Santo no mundo e a influência do Espírito Santo na igreja. E a gente vai ver que essa obra está estritamente alinhada com os propósitos do Pai e a obra redentora do Filho. Vamos ver então, em primeiro lugar, a influência do Espírito Santo no mundo, do versículo 8 ao versículo 11. Leia comigo mais uma vez. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos olhar para esse trechinho à luz desse foco, a influência do Espírito Santo no mundo. Veja que o Espírito Santo ele atua através do testemunho dos seus discípulos. Isso aqui não acontece a parte da pregação. Isso aqui não acontece a parte do testemunho verbal de cada servo de Deus que atua neste mundo. E esse testemunho dos discípulos, dos apóstolos, dos pregadores, em geral, consiste em convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. Vamos ver o primeiro então, convencer do pecado, versículo 9, do pecado porque não creem em mim. Primeira coisa que o Espírito Santo faz na sua influência no mundo é convencer do pecado. O Espírito Santo expõe o pecado do mundo. Em alguns casos, o Espírito Santo ele vai despertar a consciência de culpa no coração daquele que está ouvindo. E essa consciência de culpa vai levar a pessoa ao verdadeiro arrependimento. E essa pessoa então vai ficar triste. É uma tristeza por causa do seu pecado, mas é uma tristeza segundo Deus, como diz o apóstolo Paulo, porque conduz à vida. É uma tristeza que não fica na tristeza. É uma tristeza que leva à busca por refúgio em Cristo. É assim que acontece quando o Espírito Santo convence alguém do pecado. Essa pessoa não fica destruída por causa da consciência do pecado. Ela se desconstrói, ela se desfaz, mas ela é ao mesmo tempo reconstruída, realinhada, redirecionada para Cristo. Busca nele o refúgio e a salvação. E diz o Senhor Jesus Cristo que a essência deste pecado que é conhecido, que se torna conhecido pelo pecador, a essência disto é a incredulidade. Olha o versículo 9 de novo. Do pecado, por quê? Porque não creem em mim. Essa é a essência do pecado. A incredulidade em relação a Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado e o Espírito Santo atua na vida daquela pessoa, essa pessoa toma consciência de que ela estava rejeitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ela então percebe que ela precisa agora correr para Jesus Cristo, para que ela seja salva. Isso quem faz é o Espírito Santo, por meio da pregação, por meio do ensino bíblico. Outra coisa que o Espírito Santo faz é convencer o mundo da justiça.
Veja o versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. O mundo ali, representado pelos judeus, estavam prestes a condenar Jesus à crucificação. No dia seguinte, ele seria crucificado. Ele seria crucificado como um malfeitor. Ele seria considerado injusto. Mas embora injusto para Deus, Jesus foi considerado justo pelo Pai. Essa é a justiça. Aquele que foi considerado injusto pelo mundo é considerado justo pelo Pai. E aqueles a quem o Espírito Santo convence disto, sabe o que acontece? Eles recorrem a Cristo pela fé, para que por causa da justiça dele, eles sejam justificados. Quando o Espírito Santo convence alguém dessa justiça, essa pessoa busca Jesus Cristo, porque só nele nós podemos encontrar justificação para os nossos pecados. E a terceira coisa, a influência do Espírito Santo no mundo, é que ele convence o mundo do juízo. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é Satanás. E quando Jesus diz que o príncipe deste mundo já está julgado, significa que quando ele é considerado injusto e ele é punido na cruz, ali na cruz, Satanás também está sendo julgado. Ali é proferida a sua sentença, e a sua sentença é a condenação. Aqueles que seguem sob o seu comando e continuam rejeitando Jesus Cristo, eles terão o mesmo fim. E quando o Espírito Santo convence as pessoas disto, elas correm para Jesus Cristo. Elas correm para Jesus Cristo. Elas abandonam tudo o que elas estão fazendo. Elas saem do império das trevas, do império do príncipe deste mundo, e buscam outro príncipe. E buscam a Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, o Espírito Santo, ele atua dessa maneira, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado é quando o Espírito Santo convence que as pessoas estão incrédulas em relação a Jesus Cristo. Da justiça é quando o Espírito Santo convence de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Ele foi recebido pelo Pai nos céus. Portanto, é através dele que nós podemos ser justificados. E do juízo é quando as pessoas são convencidas de que o mal será definitivamente punido. E se elas continuarem neste mundo, elas serão punidas e condenadas juntamente com ele. E há dois resultados possíveis da atuação do Espírito Santo: ou a conversão, ou o endurecimento e o castigo eterno, que também é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou para salvá-lo e ligá-lo a Jesus Cristo, ou para condená-lo. São dois resultados possíveis. E essas três coisas estão presentes na pregação dos apóstolos. Eu gostaria de abrir com vocês. Depois a gente vai voltar aqui em João 16, tá? Mas vamos rapidamente até Atos, capítulo 2. O livro de Atos, capítulo 2, especificamente, narra o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Quando o
Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, diz o versículo 4, que todos ali, os discípulos, ficaram cheios do Espírito Santo. E uma das grandes manifestações ali disto foi que passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse texto, mal interpretado, leva as pessoas a compreenderem que o resultado imediato de quem está cheio do Espírito Santo é falar em outras línguas. E não é verdade. Esse não é o resultado imediato. Isso aconteceu aqui, mas não necessariamente continua acontecendo. Mas não é aqui que eu quero destacar. Eu quero chamar vocês a atenção no discurso de Pedro depois deste momento do derramamento do Espírito Santo. Observe o versículo 14 em diante. Diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele segue dizendo: varões israelitas, atentai a estas palavras. Olha aqui, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aqui eu quero destacar: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. É o segundo ponto. O Espírito Santo convence da justiça. Ele está dizendo para aquele povo: este homem, que foi considerado injusto pelos homens, foi considerado justo por Deus, foi aprovado por Deus. Vamos seguir. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ele está apontando para eles próprios. Eles condenaram Jesus Cristo à morte na cruz. Eles, por rebeldia, por incredulidade, fizeram isto. Esse é o primeiro ponto: convencer o mundo do pecado. Versículo 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era mais possível ele fosse retido por ela. Veja de novo: ao qual, porém, Deus ressuscitou. Isto significa exatamente que Deus aprovou o sacrifício de Jesus Cristo. Pedro está se esforçando para mostrar para eles, convencê-los da justiça, que é o segundo ponto. Ele diz ainda: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Continuando, 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. De novo aqui, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou ele isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aqui está o terceiro ponto. Pedro está se esforçando para mostrar para eles, para convencer eles do juízo. Jesus Cristo, ele foi aprovado, ele está à destra do Pai, e todos os inimigos de Deus serão postos diante, ou postos abaixo dos seus pés. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Deus. Essa é uma pregação por meio da qual o Espírito Santo age e agiu. Por quê? Porque aponta para o pecado daqueles ouvintes, de terem se rebelado contra Jesus. Aponta para a justiça, no sentido de que Jesus foi considerado como malfeitor pelos homens, mas foi aprovado por Deus, foi recebido pelo Pai como justo. E aponta também para o juízo. O juízo que foi ali decretado contra todos os inimigos de Deus. E aí o que acontece? Versículo 37. Ouvindo eles dessas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ora, quem é capaz de compungir o coração daquelas pessoas? O Espírito Santo agiu naqueles corações. E o resultado, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Todos os que ouviram foram convertidos? Provavelmente não. Mas todos aqueles que o Espírito Santo abriu o coração para compreender aquelas coisas, eles foram salvos. A influência do Espírito Santo no mundo. E agora, em segundo lugar, a influência do Espírito Santo na igreja. Volte a João capítulo 16. Do versículo 12 ao versículo 15. Vamos ler mais uma vez. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. E segundo ponto, coloquei como a influência do Espírito Santo na igreja. Você não vê a palavra igreja aqui em lugar nenhum desse trecho. Mas Jesus está se referindo aqui, está falando com os seus discípulos. Ele está falando para os seus discípulos que o Espírito Santo agiria de algumas formas nele, na vida deles. E aí nós vemos então como que a influência do Espírito Santo vai acontecer na igreja. Também é pelo testemunho, é pela pregação, é pelo ensino, sempre centrado na palavra de Deus. E essa ação do Espírito Santo na igreja consiste em primeiro lugar, em guiar a toda a verdade. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo não está preocupado em fazer novas revelações, não está preocupado em fazer previsões do futuro, não é um Espírito que pode ser controlado por quem tem um conhecimento específico de como fazê-lo. Tem muita gente que corre atrás daquelas pessoas que têm a oração forte, que sabem fazer a coisa de um jeitinho, que conseguem convencer o Espírito Santo de agir do modo como ele quer. Não é. O Espírito Santo não está a nosso serviço nesse sentido. O Espírito Santo, ele tem como objetivo guiar o seu povo a toda a verdade.
guiar o seu povo a toda a verdade. Não é a meia verdade, não é um pouco da verdade. O ministério do Espírito Santo é completamente alinhado com a verdade. Não tem meias palavras, não tem dúvida, é a verdade. E onde está essa toda a verdade a qual o Espírito Santo guia os seus filhos? Sem dúvida nenhuma, é no corpo da revelação redentora. Ele guia os seus discípulos a toda a verdade. Aqueles que estavam ali ouvindo Jesus naquele dia, alguns deles seriam usados inclusive para que o Espírito Santo inspirasse e pusesse na mente e no coração deles as palavras divinas e pudessem registrar por escrito. É o Espírito Santo quem guiou estes escritores bíblicos, assim como é o Espírito Santo que guia as nossas mentes através do texto sagrado. O Espírito Santo não gasta tempo com bobagens. Ele também não enfatiza demais um ponto do que o outro. O Espírito Santo, ele está preocupado em que você e eu conheçamos toda a verdade, toda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, versículos 12 a 14, ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o ministério do Espírito Santo é, em primeiro lugar, na nossa vida, na vida da igreja, guiar a toda a verdade. É por isso que nós temos nos esforçado no estudo das Escrituras Sagradas. Não de um ponto ou outro, aqueles mais fáceis, mais simples. A gente tem procurado passar por toda a revelação bíblica, ensinando passo a passo a como foi desenrolada a história da redenção. Segunda coisa, ele diz aí, ainda no versículo 13, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Dirá tudo o que tiver ouvido. Isso aqui é algo muito semelhante ao ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele não vem falar nada a não ser a respeito de Deus e da obra de Deus. O Espírito Santo não vai trazer uma nova revelação sobre o seu próximo carro, sobre o seu próximo imóvel, sobre a pessoa com quem você vai ter ou deixar de ter um relacionamento. O Espírito Santo, ele guia o homem a respeito de Deus. É o que nós acabamos de ler de Paulo aos Coríntios aqui. O Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O próprio Senhor Jesus Cristo, aqui em João mesmo, no capítulo 7, versículo 16, disse assim: o meu ensino não é meu próprio, e sim daquele que me enviou. Então, o próprio Filho está dizendo, o que eu falo da parte do Pai. Ele está falando, esse Espírito, o Espírito Santo, ele também não vai falar nada dele próprio, ele vai falar o que ele tiver ouvido. E diz a parte final do versículo 13, vos anunciará as coisas que hão de vir. E é interessante a gente observar o seguinte, no versículo 8 a gente viu lá, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele vier, onde é narrado que o Espírito Santo veio? A gente acabou de ver em Atos capítulo 2, e é dali em diante como o Espírito Santo conduziu
a expansão do reino. Aqui no versículo 13, deixa eu ver se é o 13, isso. Quando ele vier, ele vai guiar a toda a verdade. Onde nós vemos nas Escrituras que o Espírito Santo está guiando na verdade? Nós vemos nas cartas, nas epístolas. O Espírito Santo, por meio dos apóstolos, está conduzindo a igreja. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos os demais estão ali conduzindo a igreja, trazendo luz para que eles não caminhem de volta para as trevas, para o ritualismo judaico, não se atrapalhem ali com as filosofias, as ideologias, todas aquelas coisas, mas eles continuem alinhados com o propósito de Deus no Evangelho. E onde o Espírito Santo anuncia, portanto, as coisas que hão de vir, grosso modo, em Apocalipse. Em Apocalipse. Claro que em algumas cartas também nós temos conteúdo, digamos, apocalíptico, né, que fala sobre os últimos dias e tudo mais, mas grosso modo, essa é a construção. O Senhor Jesus Cristo está mostrando para eles: olha, eu estou indo, mas vai vir alguém que vai conduzir vocês. Vai conduzir vocês a toda a verdade. E vocês terão clareza a respeito das coisas que estão por vir. Nessa obra toda que eu já tenho introduzido, tenho falado. Aliás, a revelação começou muito antes de mim, que eu estou conduzindo aqui vocês. Ele vai dar sequência a esse trabalho. E por fim nós vemos aqui a quarta e última coisa: ele vai glorificar ao Filho. Versículos 14 e 15. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que vos disse que ele, o Espírito Santo, há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele tem como foco glorificar o Filho. Tudo que pertence ao Filho, tudo que o Filho recebeu, ele vai transmitir para a igreja. Ele vai conduzir a igreja a conhecer estas coisas. O mundo está profundamente preocupado em rejeitar Jesus Cristo, em perseguir a igreja. As igrejas que não são conduzidas pelo Espírito Santo, elas também estão ocupadas com um monte de coisas, a não ser, menos com a centralidade em Cristo. O Espírito Santo, por meio da pregação dos apóstolos, ele tem e dos seus profetas, dos seus pregadores, ele tem o foco de glorificar a Cristo. Um comentarista diz o seguinte: ele fará que as virtudes de Cristo sejam proclamadas, mostrando o seu poder, mostrando a sua santidade, mostrando o seu amor, fazendo que estas coisas se tornem resplandecentes, resplandentemente manifestas entre as nações. Dessa maneira o Espírito glorificará o Filho. Ele tomará o que é de Cristo, a exata substância do seu ensino com relação ao propósito da redenção, o modo de salvação e etc., e ampliará essas coisas. E tudo que Cristo tiver feito, está fazendo e for fazer, constitui então o tema do ensino do Espírito Santo. A ênfase do ministério do Espírito Santo é Cristo. Cristo. Talvez alguém se pergunte: como saber se o Espírito Santo já agiu em mim? Esse texto que a gente está observando aqui, ele ajuda. Pergunte para si mesmo, responda para si mesmo: eu fui convencido do pecado? Eu fui convencido de que eu andava na incredulidade, na rebeldia em relação a Jesus Cristo? Eu fui convencido da justiça? Ou seja, de que Jesus, ele não é como qualquer outro, ele foi considerado um malfeitor, um maldito,
Mas ele na verdade é o santo de Deus, ele é o justo, ele foi aceito pelo Pai nas alturas, seu sacrifício foi aprovado por Deus. Eu fui convencido disso. Eu fui convencido que o príncipe deste mundo, Satanás, ele foi condenado e aqueles que estão sob o seu comando serão igualmente condenados. Eu fui convencido disso. E mais, ao ser convencido disto, eu estou com o meu coração disposto e inclinado para buscar refúgio em Jesus. Esse é um bom teste. Para você ver se o Espírito Santo já agiu no seu coração. E se você disse sim a essas coisas, então permita-se ser usado pelo Espírito Santo. Não dando profetada por aí, como muita gente faz, né? O Espírito Santo me disse que tal. Não é assim. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo, levando essa verdade ao mundo. É isso que o Espírito Santo faz. Ele leva o conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. Faça isso você também, e o Espírito Santo estará atuando através de você. E talvez alguém também pergunte: como saber se um pregador ou uma igreja é cheia do Espírito Santo? Eu creio que esse texto também nos ajuda a responder isso. A gente viu agora, né, nessa etapa final, o Espírito Santo, diz o Senhor Jesus, ele me glorificará. Então observe nos discursos que você ouve, se a pessoa de Jesus Cristo é central no discurso. Se as virtudes de Jesus Cristo são exaltadas. Se a pessoa é obra de Jesus Cristo, são enfatizadas. Porque o Espírito Santo leva os filhos de Deus a conhecerem e amarem cada vez mais a Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que busca conhecer e amar cada dia mais a Jesus Cristo. Uma pergunta final: nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo?